Formado em jornalismo, sua trajetória no agronegócio começou em 1993 com reportagens para o programa Globo Rural. Já recebeu o prêmio CNA de jornalismo e atualmente está trabalhando com o projeto Conexão entre o rural e o urbano. Estou falando de Marcelo Lara. Boa noite e seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. É muito bom estar de volta aqui, revendo os amigos, né, em Erechim. É uma cidade que eu tenho assim, uma admiração muito grande, né, e ver o quanto evoluiu e continua crescendo e sempre hospitaleira. A sua formação é jornalismo, como eu falava anteriormente, né? Como que você chegou aí no agronegócio, então? Dentro do agronegócio foi, no começo, quando eu entrei para a televisão, através dos Caras Novas, na RBS TV, aqui em Erechim mesmo, né? A gente fez esporte, fez variedades, fez um pouquinho de tudo, né? Quadro polícia, a gente foi para Santa Catarina, em Chapecó, ali que eu aprendi a gostar do agronegócio, né? Uma região que é extremamente agrícola, o oeste catarinense. A gente começou aprendendo como é que funcionava o cooperativismo, como é que funcionava a criação de suínos, e a gente foi vendo que é um aprendizado constante, porque cada safra é uma situação, e você vai fazendo as conexões a cada ano de como funciona esse segmento, né? E as necessidades de políticas públicas para esse setor que poucos conhecem. Então você vai começando a admirar, né? Às vezes criam nichos de mercado que não existe, faz o produtor produzir algo que não vai ter mercado. Eu fui aprendendo que não é nada fácil ser produtor rural e você vai vendo o que acontece, lançamento de plano safra, os problemas de falta de milho, que daí tem a ver com a suinocultura, tem a ver com a avicultura, o sistema de integração, e você vai admirando aquilo tudo e você vai fazendo E o oeste catarinense é bom que era suínos, aves, grãos, aí tem frutas em Fraiburgo, que é a maior produção de frutas de maçã do país, 40% da produção de maçã está lá. Então a gente foi nesse aprendizado muito grande para se entender o que é o agronegócio. É ali que começou a minha paixão pelo agro. Tu está então com esse teu projeto que se chama Conexão Rural e Urbano, né? Qual que é a tua proposta com esse projeto? Então, o cenário mudou muito no Brasil e sempre houve um enfrentamento, digamos assim, questões ideológicas e tudo mais em relação a rural e urbano. Então, a partir do momento que as pessoas começaram a identificar que havia um confronto e na realidade a gente não valoriza o que se produz, está na hora de você fazer essa sociedade virar uma agrosociedade. Você fazer com que o produtor aprenda a se conectar com o urbano e o urbano aprenda a se conectar com o rural. Isso é na base, não adianta a gente apenas dizer que representa 30% do PIB, isso, porque parece que não é só rico, é só desmatador. Então eles não têm essa noção. Por isso que eu acompanhei muito a evolução na construção do Código Florestal Brasileiro. Eu acompanhei essa construção, que foram vários debates, muitos embates, e eu vi lá em Pará de Minas, por exemplo, um produtor, tinha mais de 100 produtores com prisão domiciliar decretada, que houve uma guerra entre entender o que é sustentável e o que é proibitivo. Você não pode mais derrubar uma árvore, isso não é sustentabilidade. Sustentabilidade é você conviver com esse meio ambiente, utilizar o necessário, replantar e saber conviver com o que você tem no meio ambiente, fazer a preservação. Tinha um senhor de 84 anos que ficou em prisão domiciliar. Por quê? Porque é a mesma coisa aqui a concessionária de energia elétrica passa com aqueles linhão, né? Passou por cima da propriedade dele, derrubou várias árvores e ficaram lá. E quando secou, ele pegou aquelas árvores secas e fez lenha na frente da propriedade. Veio a Polícia Ambiental e prendeu, multou e fez prisão domiciliar dele. Então, há um entendimento errado entre o que é preservação, e o produtor não recebe por preservar. Tinha um produtor que ainda disse assim, olha, eu quero ver o promotor tomar a água que passa no rio na cidade dele. Eu tomo a água que passa na minha propriedade. Então, os conceitos... Então a gente tem que desconstruir alguns conceitos e construir outros conceitos. O Cadastro Ambiental Rural, provou isso, que a gente tem 66% do nosso território preservado. Então existe uma mudança de conceito. Só que você tem que unir a sociedade para saber que a gente tem que... o Brasil não é um jardim, e sim é o celeiro do mundo. Então, de uma forma bem sucinta, assim, como que se faz essa conexão entre o rural e o urbano? Aí você tem que começar a ir nas escolas. Eu tenho um exemplo clássico, porque você tem que valorizar a tua região primeiro. Não adianta você falar a nível de Brasil, porque a pessoa local não vai se conectar.
porque não vai se inserir, ela tem que se sentir inserida. Então você tem que ir nas escolas, onde que tem falam de desmatamento, colocam um produtor, mostrar que hoje as técnicas mudaram, que existe o bem-estar animal, que existe a preservação, que existe o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, que existe isso acontecendo e que não é como se planta na escola. Então você tem que reunir as lideranças. E como eu vi no Canadá, eu cheguei numa cafeteria, onde tinha em cima da mesa, onde você coloca o café, né, tinha uma propaganda, assim, em forma de música até, né? Não há negócio melhor do que o agronegócio. E jantar fora é uma experiência agrícola, né? E ali tinha a geração de emprego na cidade, a geração de emprego, mas local. Olha, você que tem empregado na cidade, por causa disso, porque a produção sai daqui e chega lá, o supermercado é um agronegócio. As pessoas, porque o agronegócio, ele ficou com esse conceito errado, porque é uma palavra americana, agribusiness. E muita gente, muitos agrônomos que se formaram, foram para Chicago, que é o cinturão do milho, o Corn Belt, trouxeram essa expressão para cá, e é uma expressão inglesa, nós não temos raiz na palavra portuguesa, e aí não se entende que o agronegócio é o que une o rural e o urbano, porque o supermercado é um agronegócio. Uma cervejaria depende da cevada de qualidade. Então, essas conexões que é um trabalho de formiguinha, de você unir e entender que o Brasil, nessa falta de liderança mundial, nesse momento, o Brasil pode ser uma liderança. Então, para ser uma liderança, você tem que produzir. A própria FAO, que é o organismo da agricultura dentro da ONU, já disse isso lá nos Estados Unidos, que o Brasil, em que o mundo precisa até 2030 crescer 20% de produção, e que o Brasil vai ser responsável por 40% desses 20% que precisamos crescer. Então, já foi identificado que o Brasil é o único que pode fazer isso. Mas nós temos o Código Florestal mais radical do planeta. Nenhum outro produtor no planeta aceita fazer o que foi feito aqui, que é você dizer o que você tem na tua propriedade. É a mesma coisa que tu tem um apartamento e você tem que reservar um quarto para preservar. Um quarto você não pode usar. Tem que deixar ali o quarto fechadinho, que é teus 20% de floresta. Então ele não recebe por isso. Então está se mudando isso, vai ter um plano para ele ele receber para preservar, porque ele tem que manter aquilo. Né? Então essa é a situação ambígua que a gente vive na sociedade, que tem que ser mudada. E até porque o sustento dele também vem da terra, né? Vem desse pedacinho aí. Também se criou ao longo do tempo uma imagem muito errada do produtor rural, né? Como se fosse um monstro. Tu mais ou menos falava anteriormente, que é quem destrói, que é quem desmata. Mas e como que a gente faz para tirar essa imagem das pessoas e mostrar quem de fato é o produtor rural? Porque o produtor, ele é que mais tem interesse em manter, porque mudou muito, os conceitos mudaram muito. Então, a gente tem que entender que hoje a sociedade, o produtor, ele precisa preservar a água dele, ele precisa preservar o ambiente dele, senão ele não vai ter para os filhos e não vai ter na próxima geração, ele não vai conseguir produzir, ele vai ter que investir cada vez mais para adubar a terra, para isso, porque se ele não cuidar, ele não vai ter como produzir, ele não vai receber e não vai ter como dar sequência. Então, isso tem que entender, a sociedade tem que entender que o produtor, ele é o cara que mais tem interesse nisso, e não é esse bicho-papão que é vendido em todos os locais que você vai, porque o produtor é desmatador, porque o produtor é isso, não é isso. Nós temos o código mais severo do planeta, nenhum outro planeta é ótimo, né? Nenhum outro país tem essas regras assim. Eu cito um exemplo que tem na Europa, tem alguns países que tem a migração dos gansos e que passam e tem que ir nas propriedades, são pequenas propriedades que tem para produção de leite. Então eles recebem para recolher esse gado, para não deixar pastando, para que os gansos venham e possam pousar na propriedade. E eles têm direito a cada voo abater um. Isso é sustentabilidade, você pode até abater um sem problema nenhum. Aqui é o proibitivo. Foi o que aconteceu em São Paulo, por exemplo, que a sociedade não entendeu, que o problema dos javalis vai ficar muito grande. Vão chegar com 8 milhões a população de javalis ali em São Paulo. Eles querem proibir a caça do javali, porque o javali é exótico, ele não é da nossa fauna. Então, essa consequência é muito grave. O que fizeram também no porto lá de Santos, no porto onde que tinha a venda de animais vivos. Vão protestar, não deixar os animais, que não pode mandar de navio. Eles têm toda a técnica internacional de bem-estar animal para essa viagem. E você proibindo não vai resolver o problema, porque a Austrália vai tomar o mercado que era do Brasil, que a Austrália vende animais vivos para outros países, porque vai vender animais
animais vivos, porque algumas religiões, né, eles falam o halal, que tem o abate próprio, então eles querem esses animais vivos, porque eles querem abater lá dessa forma, então por questões religiosas. Se o Brasil não mandar esses animais, vai perder esse mercado. Então é um conceito errado, né? Então houve toda aquela de um judiciário que não entendeu as regras, segurou, quer dizer, deu problema para os animais, porque eles ficaram lá confinados, parados no porto. Tinha que movimentar 25 mil animais. Então esses conceitos que devem ser mudados. Uma das grandes preocupações atualmente é a questão da alimentação no futuro, né? Então, como que a gente pode garantir a alimentação do futuro partindo do princípio que a migração do homem do campo para a cidade tem se tornado cada vez maior? Aí que entra a tecnologia, né? Você evoluiu muito a questão de produtividade, você precisa usar menos área e ser mais eficiente, então você vem aumentando essa produtividade. Algumas iniciativas dos jovens para segurar no campo é a tecnologia, você está estimulando os jovens a criarem soluções para o agronegócio. Estão surgindo, as startups estão surgindo no Brasil, pensando soluções, né? Soluções de logística, soluções para o campo de uma forma mais ampla. Você precisa melhorar a internet para chegar muito melhor no campo, que tem regiões que você não consegue ter acesso, você não consegue fazer esse trabalho, né? Tem produtores altamente tecnificados, tem produtor que, na questão de genética, que aí é uma coisa mais top, né? A questão de produção de genética de bovinos, teve gente que fez uma parceria com universidades do Canadá, e eles monitoram do Canadá, só que eles tiveram que criar toda uma rede de internet só para poder fazer isso. Não teria, se dependesse só do que tem no local, não teria as condições. Tiveram que investir na tecnologia, que eles acompanhem exatamente tudo chipado, tudo monitorado, quando o animal se alimenta. Eles sabem exatamente o horário que ele entra em cada coxo ali para se alimentar. Então eles fazem isso para ter uma dimensão, uma ideia de como que funciona o dia a dia, isso no animais de campo, de bovinos, de alta genética. Então a gente precisa ampliar esse leque de tecnologia para segurar o homem no campo. Entender que hoje, se você não tiver educação e tudo mais, não é mais como no passado, né? Você precisa realmente conhecer, precisa estudar. Então isso é que vai manter o homem no campo. E como que as tecnologias genéticas, então, elas podem contribuir para o homem do campo, para a sustentabilidade? O que vem acontecendo, por exemplo, a agricultura, ela vem num avanço constante. Ela não para de avançar em tecnologia, em crescer, em produtividade, e também a questão que está acontecendo em relação às tecnologias para ser sustentável, né? Isso é uma consequência, você consegue unir integração, lavoura, pecuária, floresta no mesmo lugar. Você consegue fazer isso de uma forma sistemática, né? Então, as tecnologias que estão surgindo hoje estão facilitando a você conseguir ser sustentável e produzir mais. Na pecuária, ainda precisa aumentar o número de animais por hectare, que é o que se quer, né? Você tem que ter uma pecuária mais intensiva e menos extensiva, né? Então você consegue reduzir a área e liberar a área para a agricultura. Você vai reduzindo a área da pecuária, porque você está sendo mais eficiente, com pastagens mais adequadas, com genética mais adequada, porque mudou. Uma vez você precisava de 5, 6 anos para abater um boi. Hoje um boi não completa 2 anos, né? Então a genética mudou muito isso. Então você consegue ir melhorando e a tua produtividade ir aumentando. Então é assim que funciona nessa integração entre pecuária e agricultura. Você vai liberando área e você vai desmatando menos, você não vai mais desmatar, você não precisa mais, com o Código Florestal hoje, para os próximos 30 anos, você não precisa mais abrir nenhuma área. Certo, então a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta em seguida, não saia daí. Preste atenção, o pedestre também é responsável pela faixa de segurança. Atravesse rapidamente e com cuidado. Você perdeu sua carteira, documentos, chaves ou outro objeto pessoal? Alguém pode ter encontrado e entregue no setor de achados e perdidos da Câmara de Vereadores, localizado na Rua Comandante Salomone, número 21, Centro. Câmara de Vereadores, a serviço da comunidade. Respeite a faixa de segurança. Olhe com cuidado. O pedestre está na faixa? Dê preferência.
O Câmara Entrevista de hoje está de volta e o nosso convidado da noite é o Marcelo Lara, falando sobre agronegócio. Marcelo, então, dando aí continuidade à nossa conversa, vamos falar agora um pouquinho sobre o seguro rural. Quais serão as mudanças, quais os benefícios, tem algum malefício, como que está funcionando isso? A questão da política hoje, a economia do Brasil, você sabe muito bem, vocês vêm acompanhando, sentido no bolso, né? Eu falo sempre que 2015 ninguém quer ser o pai da criança de 2015, né? Ou muitas mudanças aconteceram e o dinheiro e os financiamentos para o meio rural começa a ficar com problema. Então agora o seguro rural, que funciona muito bem nos outros países, está engatinhando no Brasil, né? O governo precisa dar recursos de subsídios para que o produtor possa pagar parte do prêmio, para que o mercado se ajuste com as diversas seguradoras que já estão no mercado, porque hoje você depende de resseguro, que garante, se der algum sinistro, alguma catástrofe, você vai ter recurso para reembolsar. Então você depende aí de resseguradores da Suíça, resseguradores norte-americanos, resseguradores da França e tudo mais. Para quê? E quando eles olham para cá, eles não vão investir se você não tiver um plano bem feito. Eles não entendem. Você tenta explicar para eles o que acontece no Brasil, é só brasileiro que entende, né? Essas mudanças. Porque chegou a 800 milhões de subvenção, que vai de estímulo para que você consiga pagar parte. Por exemplo, se você paga o teu seguro de carro, você paga em 12 prestações. Uma prestação o governo paga. Então esse é o que se chama de subvenção. Então paga uma parte para estimular, porque hoje o seguro ainda é caro. Por quê? Porque você precisa fazer o mercado se movimentar, porque o risco é muito alto, né? Contra vendaval, contra granizo, tem todas essas questões. E o prêmio de seguro, o subsídio já chegou a 800 milhões, depois caiu para 400 milhões e vem caindo, e agora todos os candidatos, eu acompanhei um debate dos candidatos lá na CNA em Brasília, todos prometeram que querem estimular o seguro rural. E essa é a saída, porque você consegue reduzir juros, você consegue dar garantia, porque o banco vai estar tranquilo em emprestar ou outro tipo de financiamento com o seguro rural. Por isso que eu estou ajudando muitos produtores a pressionar lá em cima para que se tenha justamente mais recursos para o subsídio. E eu fiz uma parceria aqui tem a SEG, que é uma corretora em Porto Alegre. A gente fez uma parceria porque eles foram pioneiros na construção do seguro rural no Brasil, né? Foi a que tiveram que pagar uma indenização muito grande, que fizeram num dia contra granizo, fecharam o contrato em relação à maçã. 3 dias depois deu um granizo que acabou com mais de uma indenização das mais altas do Brasil e funcionou. Só que depois pararam um pouco para ver, para tratar, para começar, porque você precisa estimular o mercado e o produtor é que tem que escolher que tipo de seguro ele quer, como ele quer. Mesmo quando você vai lá com o carro, eu não quero esse seguro aqui, eu quero esse outro e tal, como ele vai escolher para a propriedade dele. Interessa para ele granizo, interessa seca, eu nunca dá, que nem eu fui lá, não, mas eu não me interesso seguro porque faz 50 anos que eu não tinha nenhuma perdinha. Então, nesse sentido é que está uma construção entre governo, mercado, mas tem que deixar o mercado livre para ir, e o produtor livre para escolher o que ele quer. Então, você tendo uma garantia que cubra esses riscos, você vai ter um financiamento mais fácil e você vai ter tranquilidade. Tu imagina aí, na uva, por exemplo, que está bem adiantada essa questão do seguro, teve famílias inteiras que perderam, dá uma geada, ou granizo, perdeu toda a propriedade e não teve recurso para continuar. Aí o jovem vai para a cidade, provoca o êxodo rural, porque se ele tivesse seguro, ele não sairia do mercado, não sairia da propriedade. Então é essa questão que está em jogo. Não é só o grande produtor, é o pequeno, o médio e o grande. Está tudo envolvido, né? Tudo envolvido. A política ela está extremamente ligada aí com o agronegócio, né? Então, qual que é a importância da política para o produtor rural? A política é importantíssima. Você tem a FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária. São mais de 200 deputados e senadores que eles discutem muito lá em Brasília. E aí que funciona, porque é o seguinte, o que acontece se você não prestar atenção no que está passando no Congresso, quando vem lá num penduricalho, vem lá numa letrinha miúda, que ferra com todo o sistema, né? É o que está acontecendo agora, nós queremos chamar de PL do veneno e não sei o que, sem entender. Aí veio lá, tentaram tirar o glifosato. O pessoal não entende que glifosato é uma categoria 4, é uma categoria que não é isso que estão falando. Teve o caso do cara que ganhou da Monsanto porque ficou com câncer.
cara era um jardineiro e ele, no depoimento, confessou que deu problema no equipamento e chegou a tomar banho de glifosato. Mas até eu, se tomar banho de glifosato... Então, o pessoal não entende que você tem que fazer a avaliação de risco disso, porque é que nem tomar um remédio, e na dose certa... Ok, não tem problema. Então, tem todos os mecanismos. O que acontece é que o pessoal confunde, deu intoxicação, não sei o quê. Se tu vai ver a fundo, mais de 80% era tentativa de suicídio ou não fez o manejo adequado. Então, não é desta forma como é vendida a questão do defensivo. Se tu for falar como é que funciona isso na prática, é o único país que usa o nome agrotóxico. Você fala, você quer mudar? Não, em outros lugares é fitossanitário, é fitofarmacêutico. É um conceito diferente, né? Para entender que você tem que fazer avaliação de risco e não o conteúdo próprio ali, isso ali é cancerígeno, não é assim que funciona. Então tem que ter uma mudança para entender o que é defensivo, como é que funciona, para mudar essa imagem, que é uma necessidade. É óbvio, se o produtor não precisasse usar o defensivo, ele não ia usar. E não adianta dizer que o orgânico é um nicho de mercado. Mas o orgânico não vai substituir, não vai conseguir alimentar o mundo, não tem como. É impossível acontecer isso. Seria um sonho, se desse, mas não é assim que funciona. Não tem economia de escala, não tem possibilidade. Em um país tropical, você precisa realmente combater as pragas. Por exemplo, na Bahia, você fica 8 meses andando dentro de lavoura, porque uma lavoura, vem outra, você entrou aquela helicoverpa, uma praga que era desconhecida, que não atacava, começou a atacar. Então, hoje... começou a se usa muito defensivo aliado ao biológico, né, defensivo biológico, junto com os agroquímicos, para você fazer esse monitoramento e reduzir o uso de agrotóxicos. Isso todo mundo quer. E com isso também vem a questão dos transgênicos também, né? Que se tem aí uma imagem muito forte da questão do transgênico, mas como que a gente vai alimentar toda a população sem os transgênicos, sem o agrotóxico que a gente usa, né, de forma adequada? É a mesma coisa a questão dos transgênicos, né? Se a tecnologia tivesse entrado de uma forma que foi acidental, né? Você foi em relação ao Roundup e tal, mas se tivesse entrado com uma biotecnologia que tivesse população, isso aqui é uma biotecnologia que você vai reduzir o uso de água, vai ter uma planta com mais vitamina, talvez não tivesse aceitação muito melhor. Mas como entrou com essa questão do agrotóxico, vamos usar mais agrotóxico, pelo contrário, reduziu o uso de agrotóxico porque a planta é resistente a tal praga, resistente a outra praga, então você reduziu onde você teria que aplicar 5, 6 vezes, você aplica 2 vezes, e o pessoal não entendeu ainda como é que funciona isso. Tudo isso é para você reduzir o volume de aplicações, né? Então é a mesma coisa do transgênico, o algodão. Se o algodão não tivesse o algodão transgênico como foi aprovado, você teria 20 aplicações, você reduziu para 8 aplicações, então você vai reduzindo aplicações de defensivos porque você tem a planta resistente a algumas pragas que no país tropical não tem como evitar, né? Então é assim que funciona, mas a sociedade até entender isso é complicado. Você esteve aí em vários países, né, adquirindo conhecimento, fazendo reportagens. Então, o que tu viu de tecnologia, de formas de trabalhar na agricultura e que seriam importantes trazer aqui para o Brasil para melhorar a nossa produção rural? O que eu vejo é justamente faltando essa conexão. Eu tive a oportunidade de fazer uma série de reportagens nos Estados Unidos, em 5 estados, principalmente Nebraska, onde tem pivô central e onde tem realmente a irrigação funciona muito bem, sobre irrigação. Em alguns lugares onde chegou a aumentar a vazão em relação à década de 40, a vazão de água, quando você fez barragens e você fez o uso da água, porque depois que ela passou, vai para o rio, acabou. Então o uso dessa água da chuva de uma forma mais adequada, e a irrigação, ela sabendo fazer corretamente, ela é o que nós temos um potencial aqui de usamos 6 milhões de hectares irrigados, nós podemos chegar a mais de 30 milhões de hectares irrigados e aumentar muito a produção. Só que nos Estados Unidos você tem o apoio da população. Você tem hoje o que está em voga junto com a sociedade, eles criam políticas públicas para ajudar os produtores, mas com a participação da sociedade. Vocês criaram uma espécie de hub que a gente chama lá, Climate Smart Agriculture, que é uma agricultura inteligente, onde as pessoas voluntariamente vão até ver lá o quanto é que deu de chuva,
como é que está a temperatura em várias regiões e vão jogando na internet ali para se ter aquela base de dados para ajudar os produtores. Existe uma parceria, um reconhecimento do produtor de uma forma diferente que aqui não tem. Eu cito um exemplo lá em Cristalina, que nós temos a maior, onde tem mais pivô central de irrigação da América Latina. Tem propriedade lá que produz mais tomate que a Argentina. Só que o que acontece? Para eles conseguirem investir em pivô central que depende de energia elétrica, tiveram que gastar quase 10 milhões de reais para construir uma subestação e dar de graça para a geradora de energia. Aqui qual que é a... Aqui é RGE. Como é? RGE. Não é? RGE, ok. Que faz para o Estado, isso, né? Aí o que acontece? Eles tiveram que pagar e doar. E isso ajudou toda a comunidade, ajudou urbanos e rurais ao mesmo tempo, mas ninguém sabe que foi o produtor que pagou por aquilo. Se tivesse um boteco lá para vender cachaça, aí teria de graça a geração até lá, para gerar um emprego. Então há essa falta de sinergia, de entender que o investimento é para gerar emprego, gerar renda, e falta essa sintonia, né? Para você conseguir uma outorga da água, então é um complicador muito grande. Então existe uma burocracia que trava por falta de conhecimento técnico de como funciona a agricultura e como é a sustentabilidade dessa agricultura. Recentemente a gente passou por alguns escândalos, né? Leite condensado, operação carne fraca, e isso acabou estragando um pouco a imagem do Brasil como um todo, não só do produtor. Você acredita que essa imagem, lá fora principalmente, ela já melhorou? O Brasil já se recuperou desses escândalos ou ainda está sofrendo consequências com isso? Ainda tem consequências, mas são consequências onde alguns países se aproveitaram e não é uma barreira sanitária, é uma barreira de questão de querer cobrar taxa para não entrar, porque é um tiro no pé o que isso foi feito, porque não se lavou a roupa suja em casa e eram questões pontuais, questões mais de corrupção em alguns pontos, e se generalizou e você colocou um enorme risco dentro dizendo que o país não tem nenhum tipo de controle. E tem, semana retrasada eu estive com o Rangel, que ele é o secretário de Defesa Agropecuária. Então eles estão tentando até mudar o jeito de falar para a sociedade justamente por causa disso. E ele falou, olha, todos os países que eu fui lá e mostrei que a gente está com esses protocolos e tal, mas não é esse o problema é a questão tarifária e outros problemas que envolvem dinheiro e não problema sanitário. Então está se sanando isso, mas as consequências foram grandes, né? Em relação à carne fraca, houve assim por parte da imprensa, por falta de conhecimento, de uma forma generalizada, né? Quem deu até a informação no caso do papelão, e não é bem assim, não tinha papelão na carne, Então assim, você tem problemas pontuais, que tem que se resolver, você tem que melhorar o sistema, mas não poderia ter generalizado de uma forma que você teve prejuízos enormes em toda a classe. A mesma coisa acontece com o leite, né? Teve em Uberaba, Minas Gerais, também teve problema de questão de água oxigenada no leite e tudo mais. Então você tem que resolver isso internamente, mas não é generalizar. Tanto é que tiveram que fazer depois campanhas para retomar o consumo de leite, né? De tanto problema que houve em relação a isso, né? Mas são problemas pontuais que deve se apurar, é óbvio, tem que ser rígido, tem que se apurar, mas não pode se generalizar, porque o Brasil é muito grande, a produção é muito grande e alguns casos pontuais é que prejudicam todo o contexto do que se construiu lá fora e o mercado que se construiu. Nós somos maiores exportadores e, então, vamos conservar isso, vamos preservar esses países e o pessoal está só esperando um vácuo que o Brasil recue e que dê problema para não comprarem no Brasil, né? Então esse é um ponto muito importante. Bom, o nosso Câmara Entrevista de hoje vai ficando por aqui, então eu quero agradecer a tua presença e toda a nossa conversa e dizer que sempre que estiver passando por Erechim, venha nos visitar e bater um papo. Prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Câmara Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista e as outras, pode nos acompanhar sempre pelo canal 16 da NET, YouTube e redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.